Seja bem-vindo a um guia para a serenidade interior. Em cada vídeo, desvendaremos segredos dos ensinamentos de Yogananda. Inscreva-se para receber doses regulares de calma e sabedoria. A sua jornada começa agora. O esforço que Deus faz para unir a humanidade atribulada se manifesta em nosso coração como um instinto de amizade. Faça de tudo para retomar o contato com seus amigos de encarnações passadas, que você reconhecerá por qualidades físicas, mentais e espirituais familiares. Ignorando quaisquer considerações de ganho material ou mesmo espiritual, aperfeiçoe sua amizade, iniciada em existência anterior, e transforme-a em amizade divina. Quando a amizade divina impera no templo do coração, a alma individual se funde com a imensidade da alma cósmica, deixando para trás os laços limitadores que a separavam das criaturas de Deus animadas ou inanimadas. Quando você falar mal de alguém pelo simples gosto do mexerico ou pela força do hábito, lembre-se, o Pai Celestial irá julgá-lo da mesma maneira. Atraímos aquilo que damos. Se propalarmos as fraquezas dos outros, a lei divina, de uma maneira misteriosa, tornará públicas as nossas. O mexerico nunca cura sua vítima, apenas a torna colérica, desesperada ou envergonhada. Fortalece sua determinação de continuar a ser má. Reza um provérbio: o homem que perdeu uma orelha entra na cidade pelas vielas, a fim de mostrar a que resta e esconder a que falta. Mas aquele que perdeu as duas entra pela rua principal, pois nada tem a ocultar. A pessoa cujas falhas morais ficam indevidamente expostas torna-se descuidada e imprudente como o homem que perdeu as duas orelhas e, por isso, não faz nenhum esforço para evoluir. Assim, não devemos julgar de um modo que prejudique a pessoa julgada. Não julgue os outros, julgue a ti mesmo. Se gosta de denunciar em altos brados os erros alheios, satisfaça esse prazer falando aos quatro ventos dos seus. Esteja certo de que não vai gostar nem um pouco disso. Se não pode tolerar um minuto sequer a publicidade de seus próprios defeitos, então não se rejubile espalhando os dos outros. O mal que você divulga sobre seus semelhantes ganha corpo porque as pessoas estão sempre prontas a punir a vítima sem conhecer as circunstâncias que a levaram a falhar moralmente. Sem dúvida, em casos raros, o medo da exposição desperta em algumas pessoas o desejo de serem boas. Mas esse desejo desaparece quando suas faltas são tornadas públicas. Além disso, pela publicidade, o erro da pessoa fica parecendo mais grave, enquanto gente com fraquezas bem maiores permanece ignorada. Se existe sujeira mental em sua própria residência interior, trate de limpá-la e não perca tempo comentando o lixo mental da casa dos outros. Os críticos autoproclamados, em geral, não se dão ao trabalho de averiguar suas próprias fraquezas. Acham que estão muito bem porque conseguem ver as mazelas alheias. Não se esconda por trás dessa errônea cortina de fumaça mental. A menos que seja um modelo de perfeição, não tem o direito de ensinar aos outros como se livrar das falhas que você mesmo apresenta. Somente uma pessoa gentil, sensata e equilibrada
poderá criticar as faltas alheias. Segundo a lei de causa e efeito, se você julgar os outros com brandura, receberá o mesmo tratamento do princípio da verdade, que as ocultas governam o mundo. Se julgar os outros com aspereza, atrairá dos outros críticas contundentes que o tornarão infeliz. Não é sábio pôr a nu as fraquezas alheias, causando embaraços e provocando ressentimentos. Julgar com crueldade as más ações dos outros nos faz esquecer que o pecador é apenas um filho de Deus vitimado pelo erro. Odeie o pecado, mas nunca o pecador, pois ele é seu irmão divino, cujo entendimento foi eclipsado pela ignorância. A finalidade do julgamento deve ser apenas terapêutica, sem o arroubo impiedoso da cólera. Temos de tratar a pessoa vitimada pelo erro do modo como gostaríamos de ser tratados, caso estivéssemos em seu lugar. No mesmo espírito com que julgarmos, seremos julgados pela lei divina. Quando você pensa que esse mundo é invadido pela morte e que o seu corpo também terá que ser descartado, o plano de Deus parece muito cruel. Você não consegue imaginar que ele seja misericordioso. Mas quando você examina o processo da morte com os olhos da sabedoria, vê que, apesar de tudo, trata-se apenas de um pensamento de Deus, passando através de um pesadelo de mudanças para chegar a uma bem-aventurada liberdade, nele novamente. Santos e pecadores alcançaram, por igual, liberdade da morte, em maior ou menor grau, de acordo com seus méritos. No sonho do Senhor, chamado mundo astral, o lugar para onde vão as almas depois da morte, elas gozam de uma liberdade que jamais conheceram durante a vida na Terra. Portanto, não sinta pena de quem esteja atravessando a ilusão da morte, porque em pouco tempo ele estará liberto. E uma vez arrancado dessa ilusão, perceberá que, afinal, a morte não foi tão ruim assim. Compreende que sua mortalidade foi apenas um sonho e se regozija, porque agora o fogo não pode queimá-lo, nem a água afogá-lo. Está livre e em segurança. A consciência do moribundo encontra-se, de repente, aliviada do peso do corpo, da necessidade de respirar e de qualquer dor física. A alma, então, experimenta uma sensação de voar pacificamente através de um túnel de luz suave e difusa. Em seguida, a alma flutua num estado de sono inconsciente, 1 milhão de vezes mais profundo e mais agradável do que o mais profundo sono que experimentara no corpo físico. O estado após morte é experimentado de forma distinta, dependendo do modo de vida que as diferentes pessoas tiveram na Terra. Da mesma forma que pessoas diferentes têm sonos com diferentes profundidades e tempos de duração. Assim também são as suas experiências depois da morte. O homem bom que trabalha arduamente na fábrica da vida entra num sono profundo, inconsciente e repousante por um período curto. Então, desperta em algum lugar do mundo astral. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nunca consegui acreditar no céu, observou um estudante. Existe mesmo tal lugar? Sim, respondeu Paramahansa Yogananda. Aqueles que amam Deus e confiam nele vão para lá quando morrem. Nesse plano astral, tem-se o poder de materializar qualquer coisa imediatamente, meramente pelo pensamento. O corpo astral é feito de luz tremeluzente, e nessas regiões existem cores e sons totalmente desconhecidos na Terra. É um mundo belo e aprazível. A morte não é o fim das coisas, mas sim a transferência das experiências físicas do domínio grosseiro da matéria mutável para as energias e alegrias mais puras no reino astral de luzes multicoloridas.
O mundo astral é infinitamente belo, limpo, puro e ordenado. Não há planetas mortos nem terrenos estéreis. As imperfeições terrestres, ervas daninhas, bactérias, insetos, serpentes, não existem lá. Contrariamente aos vários climas e estações da Terra, os planetas astrais mantêm uma temperatura constante de eterna primavera, com nevadas ocasionais de um branco resplandecente e chuvas de luzes multicoloridas. Nos planetas astrais encontra-se grande abundância de lagos opalescentes, mares brilhantes e rios de arco-íris. As almas na região astral vestem-se com luzes tênues. Elas não se aprisionam em feixes de ossos recobertos de carne. Não carregam molduras pesadas e frágeis que colidem com outros sólidos toscos e se quebram. Portanto, na Terra astral, não existe guerra entre o corpo humano e outros sólidos, oceanos, relâmpagos e doenças. E também não há acidentes, pois todas as coisas coexistem num ambiente de solidariedade e não de antagonismo. Todas as formas de vibração funcionam em harmonia umas com as outras. Todas as forças vivem em paz e em consciente cooperação. As almas, os raios sobre os quais caminham e os raios alaranjados que bebem e consomem, são todos feitos de luz viva. Essas almas vivem no mútuo relacionamento e cooperação, respirando não o oxigênio, mas a alegria do espírito. Amigos de outras vidas facilmente se reconhecem no mundo astral. Regozijando-se na imortalidade da amizade, eles compreendem a indestrutibilidade do amor, tantas vezes posta em dúvida nos momentos das tristes e ilusórias separações da vida eterna. Por que choramos quando morrem nossos entes queridos? Por que nos entristecemos com a nossa própria perda? Se eles nos deixam para cursar em melhores escolas da vida, deveríamos nos alegrar em vez de ficarmos egoisticamente tristes, pois ao irradiar nossos desejos egoístas, podemos mantê-las presos à terra e impedir o progresso deles. O Senhor é sempre novo e por meio de sua varinha mágica infinita, a morte renovadora, Ele mantém cada objeto criado, cada ser vivo, sempre em manifestação, sempre remodelando num veículo mais apropriado para suas inexauríveis formas de expressão. A morte chega ao homem trabalhador como uma promoção a um nível superior, e aos fracassados vem para lhes dar uma nova oportunidade num ambiente diferente. A morte é o ponto culminante da vida. Na morte, a vida busca repouso. É precursora de uma felicidade imensa, a deliciosa liberdade de todas as torturas da carne. A morte elimina automaticamente todas as dores do corpo, assim como o sono elimina o cansaço e as dores de um corpo que trabalhou arduamente. A morte é uma anistia do encarceramento no corpo físico. O homem ignorante vê apenas o muro intransponível da morte, aparentemente ocultando para sempre os amigos queridos. Mas o homem sem apego, o que ama os outros como expressões do Senhor, compreende que na morte os seres amados apenas regressaram para um hausto de alegria em Deus. Quão gloriosa é a vida depois da morte! Você já não tem mais que arrastar a sua velha bagagem de ossos com todos os seus problemas. Estará livre no céu astral, desembaraçado das limitações físicas. Certa vez escrevi a respeito da visão que tive de um jovem moribundo, visão por meio da qual Deus me mostrou a atitude correta perante a morte. O jovem estava deitado na cama e o médico lhe disse que só teria mais um dia de vida. E ele respondeu: um dia para alcançar meu amado, quando a morte abrirá os portões da imortalidade e eu ficarei livre das grades do sofrimento. Não chorem por mim.
vocês que ficam nessas praias desoladas, ainda para se lamentar e deplorar, eu é que tenho pena de vocês. Derramam lágrimas sombrias por mim, chorando a perda que represento para vocês. Mas por vocês eu choro lágrimas de alegria, por estar partindo antes, para o próprio bem de vocês, para acender velas de sabedoria o tempo todo, e esperarei para recebê-los onde eu estiver, com o meu e seu único amado. Ó, meus queridos, exultem com a minha alegria. Você não sabe o que se passará consigo nesse mundo. Tem que continuar a viver e a se preocupar. Aqueles que morrem sentem pena de nós e nos abençoam. Por que sofrer por eles? Contei a história do jovem moribundo para uma senhora que havia perdido o filho. Quando acabei de contar, ela enxugou as lágrimas imediatamente e disse: "Nunca senti tanta paz. Estou contente em saber que meu filho está livre. Eu achava que algo horrível tinha lhe acontecido." Quando perder um ente querido, em vez de desesperar-se, compreenda que ele se foi para um plano mais elevado, segundo a vontade divina, e que Deus sabe o que é melhor para ele. Alegre-se por ele estar livre. Reze para que seu amor e boa vontade sejam mensageiras do estímulo que você lhe envia no caminho dele para diante. Essa atitude o ajuda muito mais. Naturalmente, não seríamos humanos se não sentíssemos falta de nossos entes queridos. Mas ao sentirmos a solidão provocada pela ausência deles, não queiramos que apegos egoístas acabem nos prendendo à terra. Uma tristeza excessiva impede que a alma que partiu continue progredindo em direção a uma paz e uma liberdade maiores. Há uma forma aceitável de pesar diante da morte, como a expressa por Paramahansa Yogananda durante o serviço fúnebre que celebrou em memória de Shri Janamata, uma de suas primeiras e mais adiantadas discípulas, a quem carinhosa e respeitosamente chamava de irmã. Ontem à noite alguém me disse, ao ver lágrimas em meus olhos, que eu deveria me alegrar porque a irmã estava livre na alegria do espírito. E eu disse: sei disso tudo, quão feliz a irmã está, como se encerrou esse glorioso capítulo de sua vida, como se foram as dores de seu corpo. Meu espírito está com o espírito dela em Deus. Estas, porém, são lágrimas de amor, porque deste lado terei saudade dela. Aquela luz fulgurante e humilde que foi a irmã extinguiu-se diante de mim e juntou-se à grande luz. Essa é a minha alegria e a minha tristeza. E estou alegre por estar triste. Alegre por ela ter estado conosco para inspirar tanto amor em nossos corações. Para enviar seus pensamentos aos entes queridos que já partiram, sente-se em silêncio no seu quarto e medite em Deus. Quando sentir a sua paz dentro de você, concentre-se profundamente no centro crístico, o centro da vontade no ponto entre as sobrancelhas, e irradie seu amor para esses entes queridos que se foram. Visualize no centro crístico a pessoa com quem você quer entrar em contato. Envie a essa alma sua vibração de amor, de força e de coragem. Se fizer isso ininterruptamente e não perder a intensidade do seu interesse por esse amado, essa alma certamente receberá as vibrações que você enviar. Tais pensamentos dão aos seus entes queridos uma sensação de bem-estar, uma sensação de serem amados. Eles não se esquecerão de você, tanto quanto você não se esqueceu deles. Obrigado por estar conosco neste dia. Compartilhe suas descobertas nos comentários e espalhe a positividade compartilhando esse vídeo.